Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Marcela Rá. Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Pedro Leão. Um dos cenários brasileiros mais disputados na virada do ano está ameaçado. A Associação de Oficiais Militares Ativos e Inativos da PM e do Corpo de Bombeiros publicou uma carta pedindo que a Prefeitura do Rio de Janeiro cancele a festa de Copacabana na virada do ano. O motivo da solicitação é a grave crise política e financeira pela qual a região está passando. A festa em Copacabana costuma atrair 2 milhões de pessoas e custam cerca de 5 milhões de reais. Segundo a associação, a crise nas finanças do executivo tem gerado uma onda de manifestações violentas e a festa de Copacabana poderia ser palco de novos protestos. Na enquete de hoje, a gente pergunta para você se você acha que cidades com problemas financeiros como o Rio de Janeiro têm que manter as festas da virada. É justamente o que a nossa enquete quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Um crime que chocou o país. Assassinos de vendedor ambulante são transferidos e terão proteção especial na cadeia. Desemprego fica em 11,9% no trimestre encerrado em novembro e atinge recorde de 12 milhões de brasileiros sem ocupação. Destino de verão. Pesquisa aponta que no ranking das cidades preferidas do turista brasileiro, não são as cidades litorâneas que estão em primeiro lugar, e sim a cidade de São Paulo. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com informações preocupantes do desemprego no Brasil, que ficou em 11,9% no trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, essa taxa é a maior desde 2012, quando se iniciou a série histórica. No mesmo trimestre de 2015, o desemprego atingiu 9%. O número de pessoas desocupadas chegou a 12,1 milhões de pessoas, também o maior índice da série histórica. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, houve aumento de 33,1%. Já a população ocupada é de 90,2 milhões, registrando uma redução de 2,1% em relação ao mesmo período de 2015. O IGPM, índice conhecido como a inflação do aluguel, registrou variação de 0,54% em dezembro. Em novembro, o índice havia caído 0,03%. No acumulado de 2016, o IGPM acumulou alta de 7,17%. O resultado é inferior ao registrado no final de 2015, quando o índice teve alta de 10,54%. A inflação do aluguel está acima do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Segundo a última prévia divulgada pelo IBGE, o indicador deve fechar o ano em 6,58%. E olha, quem precisa ir ao banco este ano tem que se apressar. De Brasília, a repórter Venina Nunes tem as informações sobre as agências a partir de amanhã. Venina. Olá, pessoal do Link Record News, é isso mesmo. As agências bancárias de todo o país só estarão abertas hoje para o atendimento ao público. Elas fecham amanhã para o recesso do ano novo e só voltam a funcionar na segunda-feira, primeiro dia útil de 2017. A Federação Brasileira de Bancos alerta que as contas com vencimento para esse período poderão ser pagas na segunda-feira sem cobrança de multa por atraso. Uma outra alternativa é usar os terminais eletrônicos, internet, telefone. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Benina, pelas suas informações direto de Brasília. Agora a gente fala de uma história de sobrevivência e que comoveu os moradores de uma pequena cidade gaúcha. É a história de Davi Arthur, um bebê que ganhou o nome de Rei depois de ter sido encontrado abandonado numa caixa de papelão. Hoje é um dia muito especial, olha. O vídeo gravado no hospital mostra a euforia da equipe médica com o novo paciente. Todo mundo fica bem impressionado, né, pela forma que foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, numa lixeira. Foi uma funcionária desta fábrica de plástico em Estância Velha, a 50 quilômetros de Porto Alegre, que ouviu um barulho. O som vinha de dentro de uma caixa de papelão, abandonada bem aqui, ao lado desta lixeira. Quando ela chegou mais perto, percebeu que havia uma criança no pacote, ainda suja de sangue, com um cordão umbilical e embrulhada numa camisa.
O que tu pensa que tem dentro de uma caixa de papelão? É um gatinho, um cachorrinho. Agora uma criança. Automaticamente eu peguei ele no colo, botei ele perto assim do peito e me emocionei muito. Eu comecei a chorar. O choro de Ana Paula chamou a atenção das colegas e uma delas, que deu à luz recentemente, amamentou o recém-nascido. Tava branquinho, assim, meio pálido, né? Daí eu vou dar uma mamar pra essa criança, né? Eu abri a blusa, botei ele pra mamar, ele mamou e foi daqui até o hospital mamando. Não largou, sabe? Ele tava com fome mesmo, sabe? A caixa de papelão pode ser vista nestas imagens da câmera de segurança da fábrica, segundos depois de a criança ter sido abandonada. O bebê passa bem e deve receber alta hoje. No hospital, ele foi batizado com o nome de Rei. Davi Arthur tem 3,5 kg e 50 centímetros. Ele será encaminhado ao Conselho Tutelar. E, por enquanto, o registro será sem o sobrenome. A polícia tenta localizar os pais ou quem abandonou o recém-nascido. A gente fará ofício enviando para o Ministério Público e para o Fórum, e daí cabe à Justiça decidir o futuro da criança, né, se vai ser adotado ou não. Ele é perfeito, ele é lindo. Eu desejo o melhor para ele, do fundo do meu coração, assim, que a vida dele assim seja muito boa. Tomara que dê tudo certo. Um atirador misterioso disparou 12 vezes contra uma estação de ônibus lotada de passageiros, isso no Rio de Janeiro. 3 pessoas ficaram feridas. A estação de Campinho estava lotada quando, de repente, um carro prata passa aqui na direção Barra da Tijuca e efetua 12 disparos na direção dos passageiros que estavam ali na porta já esperando para embarcar. Houve correria, confusão, tumulto. Várias pessoas ficaram feridas. Nessa mesma hora, os próprios funcionários aqui ajudaram a socorrer as vítimas. O carro, logo em seguida, fugiu do local. 3 passageiros feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier. Vítor Azevedo, de 27 anos, Larissa Vital, de 29 e Cláudia Cabral, de 46 anos. Uma 4ª pessoa deu entrada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá. Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para a estação, que fica no corredor Transcarioca. Aqui do alto do viaduto, a gente tem uma visão mais ampla ali da estação BRT Campinho. O carro passava exatamente nessa pista, como estão passando esses carros aqui colados ali na estação. Parou mais ou menos ali na altura onde está aquele funcionário com a moto, na pista dos carros. Saltou e efetuou 12 disparos na direção da estação. Não fosse a ação rápida dos seguranças que perceberam a ação do atirador e pediram, na mesma hora que todos os passageiros recuassem e fecharam as portas, mais pessoas teriam ficado feridas. Os 3 feridos que estavam internados no Hospital Salgado Filho, no Meier, já foram liberados. A 4ª vítima segue internada. O segundo homem que espancou até a morte um ambulante no metrô de São Paulo foi preso nesta quarta-feira. Denúncias anônimas ajudaram nas capturas. Os 2 suspeitos foram reconhecidos por 14 testemunhas e tiveram que deixar a delegacia sob proteção da polícia. Na chegada à delegacia, o protesto de parentes e amigos da vítima. Alípio dos Santos foi preso na zona leste de São Paulo. Ao chegar no local, o advogado estava saindo com ele. Ricardo do Nascimento já havia sido preso na noite desta terça-feira, em Itupeva, no interior do estado. Durante a manhã, quando era transferido para outra delegacia, se disse arrependido do crime. A gente fez. Você tá arrependido? Tô demais, cara. Eu sou um cara trabalhador igual o senhor que a gente tirou a vida, entendeu? Alípio e Ricardo, que são primos, espancaram até a morte o ambulante Luiz Carlos Ruas. A violência foi registrada por câmeras de uma estação do metrô no último domingo. A vítima tinha defendido uma travesti que estava sendo agredida pelos 2. A defesa dos agressores quer que a justiça revogue a prisão deles. O advogado diz que os 2 primos não tiveram intenção de matar. Alega que a violência contra o ambulante foi uma reação deles, depois de terem sido atacados do lado de fora da estação. O advogado afirma que Alípio teve o celular roubado e depois levou uma garrafada do ambulante. E por isso que houve aquela revolta dele, porque ele tomou uma garrafada por esse senhor. Mesmo 2 contra 1? Mesmo 2 contra 1. Mas a polícia descarta essa versão. É balela, né, gente? Ele tá falando que as travestis tentaram furtar o seu celular, por isso que ele agrediu. Mesmo que tivesse furtado, não justifica, você entendeu? É um crime tão hediondo desse. 14 testemunhas do crime reconheceram os 2 agressores na delegacia.
enquanto parentes do ambulante, do lado de fora, pediam punição. Não vem pôr culpa na bebida, não. Se todo mundo que bebesse fizesse o que ele fez, aí o mundo teria o quê? Isso aí não é justificativa, não. E sobre este assunto, eu recebo aqui o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi, que vai entrevistar junto comigo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, da Divisão de Capturas da Polícia Civil de São Paulo. Nico, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Eu queria saber, houve divergência no depoimento dos dois presos? Sim, houve. Um foi prego em Itupeva, né? Nós já ouvimos durante a madrugada, ele deu uma versão, e o Alípio foi preso ontem e deu outra versão. Quer dizer, eles não se comunicaram e cada vez eles falam uma mentira maior que a outra, né? O que vale para mim são os fatos que a gente vê nas imagens e o depoimento de 14 testemunhas que nós colhemos, que todas falam a mesma coisa, a realidade dos fatos. Bom, as imagens, elas dizem tudo. Você pode ter tentado furtar um celular, que não é verdade. Pode ter tentado levar uma garrafada na cabeça, que também não é verdade. Pode ter tentado ser desacatado, não é verdade. As imagens mostram exatamente a crueldade, a covardia dos dois. Que tipo de crime eles foram indiciados? Artigo 121 do Código Penal, Lombardi, você sabe bem, é crime de homicídio, né? Por motivo torpe, parágrafo 2º. Eles vão pegar, e várias agravantes também, né? Você vê como nas imagens, eles além de agredir, eles saem e depois voltam para agredir de novo. Então, quer dizer, não ouve o que eles estão falando. Ou começou porque a travesti chamou a atenção de um deles que estava urinando na praça. Todo mundo falou, o bilheteiro falou, todo mundo falou, aquela senhora japonesa que está com o carro, com o cachorro, também falou. Enfim, o motivo foi esse. Ele desencarregou a briga porque foi chamada a atenção por uma travesti. Aí começou por aí. Não teve nada de celular, garrafada, nada. E a única alma boa que tentou apartar a briga foi o seu Ruas, que tentou tirar os dois violentos, covardes, né? Porque são dois jovens, fortes, né? E foram bater num senhor que estava ali vendendo biscoito lá para pagar seu IPVA. Houve crime de intolerância nesse caso? Olha, não foi motivo da intolerância. Eu acredito, ele estava vindo de uma frustração que ele teve ao saber que a mulher... Ele quem? Qual deles? O Alípio. O Alípio. E o Ricardo estava consolando, porque ele tinha acabado de ter a notícia que a sua esposa tinha sido infiel com ele numa vilinha de 10 casas. Então, comentário todo na vila sobre isso. Até ele que arrebentou a porta de uma vizinha que estava fazendo chacotes com ele. E ele, nisso, ele chegou e foi chamado a atenção pela travesti. Ele não se conformou de uma travesti chamar a atenção dele. E foi aqui. Talvez se fosse outra pessoa qualquer, ou o seu Ruas, estava chamando a atenção dele, despertaria essa violência dele, essa crueldade. Quando eles chegaram na estação do metrô, a disposição deles já era aplicar violência, porque... Você discute, você está fazendo xixi lá, desculpa, tá bom, vou embora. Não. Eles não fizeram, eles correram atrás da travesti. Começaram a bater já na travesti, na primeira, bateram numa outra segunda, naquele outro rapaz também, e depois foi aí que o seu Ruas foi tentar defender. Agora, aquela cena mostrando ele, qual deles que empurra o vendedor ambulante, joga ao chão e ele bate com a cabeça no chão? Aquele foi o Alípio. É o Alípio. O Ricardo foi o que pisou bastante na cabeça. Pois é, o que foi preso ontem. Porque então o Alípio joga, depois cai, vai para o chão, segura e começa a dar soco na cabeça do vendedor ambulante. Eles são fortes, viu, Renato? Eu estive com eles lá, eles são... Um é pedreiro, né? E outro é segurança. Agora, essa história de dizer que estão arrependidos, é claro que isso o advogado está no papel dele aqui, não é? O advogado está fazendo o serviço dele, é. Mas que arrependimento é esse? Sei lá, né? Tirar a vida desse senhor, não dá para acreditar. Eu fiquei até com esse rapaz jovem, eu fiquei com ele a madrugada toda e fiquei até com dó, porque eu vi que era um jovem, 20 anos, vai pegar aí no mínimo uns 15 anos de cadeia, um regime fechado, no mínimo, e a vida dele foi destruída, né? Por um momento impensado, né? Mas é difícil para nós como polícia também. A gente fala de um crime bárbaro que chocou bastante pela banalidade, pela brutalidade. O senhor acha que também houve uma falta de segurança, há falta de segurança dentro do metrô de São Paulo? Olha, segundo informações, o pessoal da segurança estava atendendo outra ocorrência. Eu não sei a escala do metrô qual que é, mas agora durante o inquérito policial vai ser apurado também. Agora, o que eu gostaria, você acabou de dizer uma coisa que é... Você ficou com pena do rapaz, do Ricardo, não é isso? Ficou com pena dele. Como cidadão, sabe? Pô, que fato difícil, porque é um moleque, sabe? É um moleque que chorava a noite inteira. Ele falou, sabe que eu vou ficar preso quanto tempo? Ele não tinha noção do que fez. Sim, mas é ele que pisa na cabeça do vendedor. Exato. Pisou, saiu, voltou e pisou de novo. Foi. Quer dizer, nesse momento...
E a bebedeira não se justifica. Tem droga nessa história também, não? Não, ele disse que é bebedeira, mas também eu não sei se é algum álibi para dizer que estava fora de controle emocional. Essa bebedeira pode servir de algum tipo de atenuante? Se acaso, não sei como vai, aí vai do juiz, né? Pode ser que fala, pô, o cara diz, mas não é o caso. Ora, vem cá, para arrematar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, a Polícia Civil deu uma resposta rápida. Ela sempre tem que fazer isso. Muitas vezes, mas deu uma resposta só por causa do ambulante. Não. O trabalho da polícia de investigar, a Polícia de São Paulo é muito boa, eu costumo dizer, não é? Muitas vezes, às vezes, ela fica desmotivada porque não tem um apoio grande, recebe mal. Como é que é esse trabalho rápido que vocês fizeram para botar essa gente na cadeia? Pô, boa pergunta, Lombardi. Acontece o seguinte, todo mundo quando viu aquele vídeo, no dia posterior, no dia 26, ficou todo mundo comovido, todo mundo querendo acertar e resolver. Aí, graças também ao pessoal do metrô, que nos forneceu as imagens, nos ajudou muito com algumas informações, nós começamos a levantar com técnica de investigação que eu não posso falar aqui para vocês, mas começamos a levantar dias antes, depois do fato, as ruas sequentes, as câmeras que viram, até conseguir chegar em Itupé. Para você ter uma base, nós fomos na casa do menino, do primeiro Ricardo, a família chegou e falou, um familiar falou, não adianta você vir aqui prender ele aqui, porque ele está no ar-condicionado, está blindado, o advogado já está cuidando disso, e vocês estão perdendo tempo com esse calor aqui, e nós vamos apresentar só quando for revogada a prisão. Aqui me pegou mesmo, sabe? Eu veio e falei, então... Botou um desafio em você, né? Botou um desafio. Aí o Renato conhece a gente há anos, falou, vamos trabalhar. Aí começamos a caçar imagem, fazer tudo, começar a levantar a vida de parente e tal, até que conseguimos chegar lá em Itupeva. E quando foi 10 horas da noite, voltei e falei, você me falou que ele estava blindado, ele está aqui com a gente, você entendeu? Leva lá um cobertor para ele agora, porque onde ele vai estar não tem ar-condicionado não, você entendeu? Vai ajudar nós lá, leva um lanche, leva alguma coisa que ele vai precisar comer. Então essa satisfação que trabalho de equipe que teve, não só meu, de equipe, sabe que é gratificante, viu, Renato? E você disse assim que antes da virada do ano, o outro seria preso. Eu falei, a minha vontade era essa, e conseguimos também. Onde chegaram várias denúncias e a polícia começou a checar uma, checar outra e acabou achando também na Zona Leste, doutor Rogério, lá do metrô. Agora, só para a última pergunta que eu vou fazer. Não, pode falar à vontade. 50 mil reais, quem é que vai receber do prêmio? Ninguém. Por quê? Porque para quando tem uma denúncia desse tipo, tem que ter toda uma formalidade. O pessoal entrar no site da secretaria, no sistema web, certo? Mas teve muita gente que ligou lá e não estava nem preocupado com 50 mil. A verdade é essa. Ligavam, mandaram e-mails para o site oficial da delegacia, mandaram até e-mails no doutor Rogério, você entendeu? Então, chegaram muito, assim, e na Zona Leste a gente ficou sabendo que ele podia estar, quando uma pessoa falou para nós, olha, ele está na Zona Leste e vai vir se entregar. Falaram isso para nós. Aí começamos a checar as denúncias, quem que tinha na Zona Leste. Aí tinha 2 endereços, nós fomos para lá e um deu bingo, né? Que a gente fala e, e você não sabe a alegria dos policiais. É a mesma coisa que você, Renato, marcar um gol no último minuto para o seu time, você entendeu, né? No final do campeonato você vai matar. A alegria dos policiais em prendê-lo, trazer para a delegacia, vão economizar esses 50 mil reais, você entendeu? Porque não foi da forma que tem que ser para ser comprovado. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, doutor. Conta com a gente sempre aí. E obrigado pela sua participação aqui também. Feliz ano novo, hein? Para todos nós. Tá certo. Voltamos com você, Marcela. Agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Fabiana Vantucci. Fabiana, quais os destaques de hoje por aí? Bom dia. Oi, Marcela, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, eu começo falando sobre o novo valor do salário mínimo que não agradou muita gente, não. Olha, para os economistas, esse novo valor, que será de R$ 945,80, ainda está muito abaixo do ideal. O percentual de correção cobre apenas a inflação do período, ou seja, não representa um aumento real. Por isso, a gente confere agora na reportagem os impactos dessa medida. No último dia 15, foi aprovado o orçamento da União para 2017, que prevê um aumento de 7,48% no salário mínimo, que vai passar de R$ 880 para cerca de R$ 945. Para Sandro Silva, economista do DIEESE, o aumento não deve trazer alívio para os trabalhadores, já que ainda está muito longe do ideal. O DIEESE faz uma estimativa que é atualizada mensalmente, onde ele calcula qual que seria o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, né? Considerando 2 adultos e 2 crianças. E no mês de novembro, esse valor, essa estimativa ficou em R$ 3.940. Então, como a gente pode ver,
o salário mínimo ainda é muito baixo, né? Na verdade, são quase 4,5 salários mínimos para você chegar a essa renda, a essa remuneração que a gente coloca como se fosse o ideal. Como é que vocês chegam nesses? Então, a gente tem o acompanhamento que a gente faz da alimentação e, além disso, foi feito pesquisas com relação à composição do orçamento das famílias, no que elas gastam. Então, com base na variação do preço da alimentação, como a gente tem mais ou menos uma estimativa de quanto que é gasto com os outros itens, a gente projeta isso para o conjunto do orçamento da família, né? Considerando todos os gastos, não só alimentação, como saúde, educação, transporte, todos os itens que, de alguma forma, compõem aí o orçamento das famílias. Quem vive com este salário também não ficou satisfeito com a notícia. Ainda falta muito, né? Porque o custo de vida é muito mais alto do que, né, em comparação mesmo com o aumento no salário. Já os empresários pensam completamente diferente. Para eles, um novo aumento no salário mínimo pode ser um grande problema para 2017. Este empresário garante que, além do salário, os impostos também aumentam, o que prejudica o trabalhador e o patrão. Se a gente considerar o salário mínimo de outros lugares, a gente vai ver que isso é muito pouco. Mas a questão é um pouquinho mais complicada do que só o valor do salário mínimo. Acontece que, por exemplo, empresários, para eles pagarem um salário mínimo, ou até a dona de casa para pagar para a sua diarista, ou para a sua empregada doméstica, eles têm que pagar 950, por exemplo, mas eles têm que pagar um monte de dinheiro em termos de impostos. Isso encarece o valor do salário mínimo ou abaixa o valor. A consequência disso é que todo mundo reclama para pagar e paga menos. Em consequência, a pessoa que recebe pouco também. Então é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E olha só, o fluxo de veículos já começa a ficar intenso aqui nas rodovias paranaenses. A previsão é de que 240 mil veículos passem pela BR-277, que liga Curitiba às praias do estado até o final de semana. A movimentação deve ser maior na sexta-feira, entre o período aí de 7 da manhã e 10 da noite, com um tráfego estimado de 37 mil carros, sendo 2.400 veículos por hora. E olha, o segundo destino aí preferido pelos paranaenses para passar a virada de ano é Santa Catarina. Por isso a gente confere agora algumas imagens ao vivo da BR-376 na entrada de Garuva. O fluxo de veículos já começa a ficar mais intenso por lá também. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o movimento será até 50% maior, chegando a 80% a partir de amanhã nos horários de pico entre meio-dia e meia-noite. E claro, não custa reforçar, o motorista deve redobrar a atenção nas estradas, principalmente por causa da instabilidade do clima aqui no Paraná, com todo esse calor que tem feito. A previsão é de temporais todos os dias, então tem que tomar bastante cuidado, sim. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana. Bom trabalho para você. Até amanhã. Muito obrigado. Bom, e a Fabiana falava sobre as estradas, a movimentação, e a gente continua prestando serviço aqui, né, Pedro? Exatamente. Agora a gente fala da saída do feriado no Rio de Janeiro. Temos imagens aí da ponte Rio-Niterói. O movimento já começa a ficar mais intenso. O trânsito em direção a Niterói tem lentidão na chegada à Praça do Pedágio. A concessionária Ecoponte estima que cerca de 1.600.000 veículos passarão no trecho até o próximo dia 2 de janeiro. A expectativa é que, com destino a Niterói e região dos Lagos, o movimento seja maior no sábado, dia 31, véspera do Ano Novo, com 97 mil veículos cruzando a via. Já no sentido Rio, a previsão é que na segunda-feira, dia 2, seja o dia de fluxo mais intenso, com aproximadamente 89 mil veículos seguindo em direção à capital fluminense. Agora nós vamos para Belo Horizonte. A repórter Paula Branches acompanha a saída dos mineiros que viajam principalmente para o Rio de Janeiro na BR-040. Olá, Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, nós estamos aqui na BR-040 e a movimentação por aqui está muito tranquila desde cedo. Olha só, a gente vai acompanhar as imagens, trânsito muito normal por aqui, faz calor na capital mineira, teremos máxima de 32 graus com possibilidade de pancadas de chuva entre hoje e também amanhã. E olha, de acordo com a Polícia Rodoviária, o movimento nas estradas neste final de ano deve ser menor do que o ano passado, já que o feriado
cai no final de semana. Mas atenção, é bom não abusar da velocidade aqui nas estradas mineiras. Mais 14 radares foram instalados nas rodovias estaduais, totalizando 133 radares fixos. Por enquanto, eles vão operar em modo educativo, mas a partir do dia 3 de janeiro, os motoristas já poderão ser multados. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. A gente continua falando de Réveillon, de virada do ano, porque em Salvador já começou shows, e já começou com muitos shows e muita festa, né? Muita praia também. Muita praia. Vamos para lá com o repórter Felipe Brandão, que explica qual que é a expectativa de público para a virada baiana, Felipe. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, a estimativa de público é de 1,5 milhão de pessoas. Essa é a estimativa. A capital baiana é o segundo destino mais procurado em todo o Brasil durante esse período de final de ano, já que é um período de bastante festas por aqui. E em todo o Brasil a gente só pede para o Rio de Janeiro, viu? Além dos shows aqui na capital, as praias estão lotadas, faz bastante calor e a temperatura não vai passar dos 32 graus. Voltamos aos estúdios do Link Record News. Tá certo, Felipe. Muito obrigado. Felipe, então, falando de Salvador, agora a gente vai ver as imagens da rodovia dos imigrantes no sentido litoral paulista. Neste momento, há tráfego lento na serra da rodovia dos imigrantes, sentido litoral, do quilômetro 40 ao 43, devido ao excesso de veículos. Então, uma alternativa é o motorista seguir pela via Anchieta. Na Baixada, o tráfego lento foi normalizado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O tempo e a visibilidade são bons, como a gente pode observar nas imagens. Sol, calorão. Deve estar difícil estar no carro sem ar-condicionado, né? Para quem está com ar-condicionado, dá para aliviar um pouquinho o calor. Desde a 0 hora de terça-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 241 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 135 mil veículos. E nessa época do ano é comum passageiros que se sentem prejudicados na hora do embarque, seja numa rodoviária ou em aeroportos. Mas será que eles conhecem os direitos deles? Muitos não conhecem. A gente acompanhou o trabalho de fiscalização do Procon e registrou flagrantes de abuso contra os consumidores. Olhos e câmeras de celulares voltados para estes painéis. Durante 10 dias, entre Natal e Réveillon, os fiscais do Procon acompanham todos os horários de partidas e chegadas nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui são verificados os problemas que atingem vários consumidores de uma só vez, como atrasos, cancelamentos e mudanças no embarque. Se o voo atrasar 1 hora, o passageiro tem direito a usar telefone ou internet da companhia aérea para avisar a família ou a empresa onde trabalha. Com 2 horas de atraso, a companhia precisa fornecer alimentação. Se o tempo de espera aumentar, surgem também outros direitos. A partir de 4 horas nasce para ele um outro direito, que é a reacomodação em voo de outra companhia ou da própria companhia, o mais próximo, ou ainda a devolução da passagem, a devolução do valor pago. Esta aposentada entrou na fila dos idosos, mas teve a preferência negada pela companhia aérea. Vim aqui no atendimento preferencial. Concordo, porque eu já tenho 62 anos. E ela falou que não, que era só acima de 65 que eu deveria pegar a fila. Pelo desrespeito ao Estatuto do Idoso, a empresa foi autuada. Nas 3 rodoviárias que atendem a capital paulista, mais fiscalização. Aqui os direitos são diferentes. A partir de 1 hora de atraso, o passageiro pode reivindicar ser transportado por outra empresa. E a partir de 3 horas de espera, ele precisa ganhar alimentação. Só que nestes terminais, o que costuma dar mais problema mesmo é a venda de passagens. Nos terminais rodoviários, os fiscais do Procon ficam em cima da clareza das informações oferecidas aos passageiros, principalmente nesse setor aqui dos guichês, na hora da compra e venda de passagens. Todas as empresas devem manter à vista do cliente os preços da passagem de acordo com o destino, seja em placas, seja em monitores eletrônicos. Se não enxerga, você tem que ficar perguntando. E você vendo já de longe é melhor já.
Um exemplar do Código de Defesa do Consumidor também precisa estar à vista e disponível para consultas. Outro ponto considerado prioridade para os fiscais são os atrasos. Quem já perdeu um tempão com isso sabe bem o desgaste que causa. Sara viveu essa experiência no último feriado. Tem receio de passar por isso de novo. É cansativo demais, né? Perde tempo também. No Natal passado, foi a família de seu Paulo que esperou. A viagem estava programada para as 14h, mas o ônibus só partiu às 5 horas. Muita gente para viajar e pouco ônibus. Eles tinham que colocar mais ônibus para rodar, né? Nesta época festiva, o que o consumidor mais quer é chegar ao seu destino final. Ele quer poder confraternizar junto com seus familiares, confraternizar com seus amigos. E o PROCON está aqui justamente para poder verificar se o direito está sendo cumprido para que eles cheguem com tranquilidade ao seu destino final. E outro problema que as pessoas enfrentam nessa época do ano é justamente os congestionamentos. E para fugir deles, esses congestionamentos quilométricos nas estradas, muita gente enfrenta os perigos de dirigir na madrugada. Pois é, além do risco de ser assaltado, o motorista também pode ficar na mão se não tomar alguns cuidados com a manutenção do carro. O vídeo mostra uma das mais importantes rodovias do Brasil parada. Na gravação dá para ver algumas pessoas no meio do asfalto. Eram bandidos que tentavam fazer um arrastão. Para forçar os motoristas a pararem o carro, jogaram objetos na pista e colocaram fogo. Veja que muitos motoristas, assustados, começam a manobrar o carro. Voltam na contramão para fugir dos assaltantes. Não demora muito e o trânsito dá um nó. A tentativa de arrastão aconteceu no trecho urbano da rodovia Presidente Dutra, no Parque Novo Mundo, em São Paulo. Este motoqueiro, que tinha uma câmera presa ao capacete, gravou outros motociclistas preocupados. Arrastão lá na frente, velho. O quê? Arrastão, mano. Quando eles decidem seguir a viagem, a polícia já está no local. Os suspeitos que tentaram fazer o arrastão fugiram. Segundo testemunhas, eram crianças e adolescentes. Com as festas de fim de ano, o movimento nas estradas aumenta bastante. A Artesp, Agência de Transportes Terrestres do Estado de São Paulo, calcula que 2,5 milhões de carros vão deixar a capital paulista no Réveillon, com destino ao interior e ao litoral. Com tanta gente viajando, a recomendação para casos como este na rodovia Presidente Dutra é manter a atenção, reduzir a velocidade e tentar desviar de objetos jogados na pista. Quando você vai passar embaixo de viaduto, de preferência você pode chegar um pouco antes da seta, olhar e mudar de faixa. Tem aquela situação do pessoal que joga pedra de cima numa passarela, de um viaduto. Com a mala pronta, prancha e bicicleta na bagagem, este advogado preferiu pegar a estrada durante a noite. Já teve momentos que eu parei em lugar assim, perigoso, mas nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mesmo assim, o senhor prefere? Eu prefiro. É uma escuridão só. Ai, se não fossem os faróis de carros e caminhões. É bem verdade que quem escolhe viajar a este horário encontra um trânsito mais tranquilo e evita também aquele calorão do sol de verão. Mas os especialistas em segurança advertem: motoristas e passageiros estão mais expostos à violência quando decidem viajar desse jeito. Esta família saiu de Tatuí, no interior de São Paulo, também à noite. Vai passar a virada do ano nas praias do litoral sul. Apesar do perigo da noite, eu acho que é bem menos trânsito. Uma prima minha mandou uma imagem da estrada à tarde e estava bem lotado. Durante toda a viagem, a mãe da Thaís ficou atenta ao trajeto. Cuidado, aquele carro lá não está dando seta, aquele outro está muito apressadinho, a gente fica assim, né, meio na expectativa mesmo de alertar ela, porque ela estava com um pouquinho de sono, né, então fica assim, a mãe fica atenta. E dica de mãe, mãe não erra, né? Não, mãe não erra. Quando está de dia, você consegue ver mais longe, você pode observar alguma questão, duas pessoas querendo entrar na pista. Vamos dizer que você tenha que parar o carro ou teve alguma pane. Se você vai parar no acostamento, como está tudo escuro, se tiver alguém escondido, se tiver alguém vindo escondido olhando para poder te roubar, então você perde toda essa questão da iluminação. Para não correr risco de ficar pela estrada, revisar a mecânica e a parte elétrica do carro é fundamental.
O carro pode ficar mais tempo rodando na estrada, pode ter um condicionamento, pode dar superaquecimento, você pode levar até um galãozinho de água se precisar colocar mais água para evitar um aquecimento, mas de forma geral, abastecer o carro, verificar aonde é o seu destino, qual a distância, verificar quantos km você consegue rodar, se você vai ter que abastecer no meio do caminho ou chegando lá você abastece. Para quem vai usar mapas no celular para chegar ao destino, não esqueça de levar um carregador veicular. Estudar o trajeto também ajuda. Imagina você chegar de madrugada no meio de uma rua, entra numa, procura, não tem ninguém para perguntar, aí daqui a pouco você pergunta, aqui daqui a pouco você é assaltado. Mas cuidado, nada de expor demais equipamentos eletrônicos, eles podem chamar a atenção de bandidos. Pega um tablet, fica ligado, olhando, abre o laptop, vai olhando. Quer dizer, se a pessoa está parada num congestionamento, você olha um monte de luz no carro e fala, bom, ali tem um eletroeletrônico, então vamos pegar aquele carro. A crise no estado do Rio de Janeiro está afetando diretamente quase 400 mil servidores. Pois é, são funcionários públicos que estão sem receber e muita gente está vivendo de doações. A chegada de cada donativo é comemorada. A crise do Estado gerou uma onda de solidariedade. Este é um ponto de distribuição de cestas básicas aos servidores e pensionistas que estão sem salário. Eu tenho uma mãe que é servidora aposentada do Estado e, assim, apesar dela não estar passando por dificuldade, eu acho que é importante todo mundo se solidarizar e se envolver nessa campanha. Carlos é professor do Estado. Está entre os 90 mil servidores da educação que receberam o 13º e também trouxe uma contribuição. Somente a solidariedade para conseguir suprir um pouquinho dessa situação criadas por outros, né? Dona Nélia também é aposentada. Garantiu a refeição da semana, mas está preocupada com as contas para pagar. Telefone, luz, remédio, só de remédio é 300 e pouco, quase 400 que eu compro. E não sei como é que vai ser, não. A situação dos servidores é tão grave que o comandante de um batalhão da Polícia Militar criou uma campanha para arrecadar 1 tonelada de alimentos com moradores da Zona Sul do Rio. A crise financeira do governo do Rio se agravou este mês com o bloqueio de quase 700 milhões de reais para pagar dívidas com a União. A Justiça Federal determinou que representantes do Estado e do governo federal encontrem em até 15 dias uma forma de negociar os pagamentos atrasados para impedir novos bloqueios. Para a Defensoria Pública, o prazo é muito longo, porque se trata de uma questão de sobrevivência dos servidores. As pessoas estão com dificuldade para conseguir se alimentar, tem pessoas sendo despejadas, tem pessoas perdendo seus vínculos com planos de saúde e, de certa maneira, os bloqueios que a União vem fazendo nas contas do Estado têm dificultado o pagamento. Em protesto contra o atraso no pagamento dos pensionistas, a Polícia Civil anunciou uma operação tartaruga de 24 horas entre o meio-dia do dia 31 e o meio-dia do dia 1º. A recomendação é exatamente registrar só os fatos flagrantes. Fora isso, registro simples, qualquer coisa, ou alguma solicitação, essa coisa vai realmente, vamos procurar junto aos companheiros, não fazer registro, não dar atenção nenhuma para isso. Em carta aberta enviada ao governador e ao prefeito, a Associação de Oficiais Militares Ativos e Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio pede o cancelamento do Réveillon na cidade, alegando falta de segurança em função da crise. Pois é, e sobre essa crise financeira que atinge o estado do Rio de Janeiro, um dos cenários brasileiros mais disputados na virada do ano está ameaçado. A Associação de Oficiais Militares Ativos e Inativos da PM e do Corpo de Bombeiros publicou uma carta pedindo que a Prefeitura do Rio de Janeiro cancele a festa de Copacabana na virada do ano. O motivo da solicitação é a grave crise política e financeira pela qual a região está passando, né, Pedro? Pois é, a festa em Copacabana costuma atrair 2 milhões de pessoas e custa cerca de 5 milhões de reais. Segundo a associação, a crise nas finanças do executivo tem gerado uma onda de manifestações violentas e a festa de Copacabana poderia ser palco de novos protestos. Você acha que cidades com problemas financeiros como o Rio de Janeiro
tem que manter as festas da virada? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, para participar, entre nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews para votar na nossa enquete ou também mande a sua mensagem via WhatsApp. O número é o 11 95307 1851. O número que aparece aqui embaixo já tem participação chegando a respeito desse tema de hoje. Pedro. Vamos mostrar na tela então essa participação, a primeira participação do dia. Vamos lá, o Claudemir de Araraquara, interior de São Paulo. Festa como esta de final de ano acaba sendo um investimento para o município e o estado, já que movimenta vários setores da economia. Está aí a opinião. Agora, a Bianca, de Florianópolis, Santa Catarina. As cidades que estão passando por situações financeiras difíceis têm sim que cortar gastos, porque a festa é por algumas horas, mas a dívida é por um longo período. Então, pondera, Bianca. Obrigada pela sua participação, Bianca. Agora, o Fernando, de Bauru. As cidades com dificuldades financeiras não devem fazer festas no final do ano, pois quem não tem dinheiro não pode gastar. Além disso, o dinheiro que seria gasto poderia pagar o salário atrasado dos funcionários públicos. Tá aí então a participação do Fernando. A gente lembra que algumas cidades vão realizar as festas de fim de ano porque conseguiram patrocínio, né? Dinheiro público não vai haver patrocínio. Mas algumas festas, como aqui da capital paulista, né, que acontece na Avenida Paulista, vai acontecer, mas vai ser menor exatamente pela situação financeira que todo o país vive, apesar da capital paulista estar numa situação melhor do que do Rio de Janeiro, né, numa situação geral, mas vai ter uma festa menor, inclusive em outras cidades também essa situação vai se repetir. Tá certo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, há um mês da tragédia que chocou o Brasil, a gente mostra o que mudou na cidade de Chapecó desde então e como os sobreviventes da queda do avião da Chapecoense tentam superar esse trauma. A gente mostra já já. Voltamos em instantes. 11h52 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Há um mês, o mundo se comoveu com a queda do avião que levava o time da Chapecoense. A gente voltou à cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para saber o que mudou desde então e como os sobreviventes tentam superar esse trauma. Pelas ruas de Chapecó, um mês depois da queda do avião, o sentimento ainda é de luto. A Arena Condá virou um local para relembrar as vítimas da tragédia. Cristiane é de Caruaru, em Pernambuco. Ela estava a caminho de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas mudou a rota e veio antes para Chapecó. Ali iriam naquele avião sonhos, iriam vontade de vencer. Jackson Follman, ex-goleiro da Chapecoense, é o único sobrevivente que continua internado. Renato Leite, atleta paralímpico da seleção brasileira de vôlei sentado, perdeu a perna direita no acidente de moto e fez questão de visitar Follman. Teve profissionais que já conhecia sobre o movimento paralímpico, acabou levando um vídeo da Paralimpíada de Sydney e eu acabei vendo ali toda a gama de esportes e aí aquilo me deu uma inspiração muito grande, a motivação de dar a volta por cima. O jogador também recebeu a visita do presidente da OAB de São Paulo, que teve a perna amputada em um acidente, e do vice-presidente do Comitê Paralímpico. Eu senti que o Follman já está, num período curto de tempo, já está pensando no futuro, pensando nas possibilidades, nas alternativas. Eu acho que a vida dele no esporte traz essa resiliência. Quem começa a retomar as atividades é o radialista Rafael Renzel, um dos 6 sobreviventes da queda do avião. Lá vem a Chapecoense no contra-ataque, partiu Lucas Gomes, ele domina, quem sabe agora, toca a bola Lucas Gomes, toca a bola Lucas Gomes, achou Bruno Rangel, tá sem ângulo, preparou, bateu, é gol! Ainda não é a volta oficial ao trabalho, marcada para o dia 9 de janeiro, mas ele aproveitou a visita à rádio onde trabalha para matar a saudade dos ouvintes e dos colegas de microfone. A gente ter o Rafael como representante, como esse cara que ficou, para contar, tem uma história de vida e ele tem uma missão a cumprir, né? Com a Chapecoense, o radialista já tem compromisso certo. É no dia 25 de janeiro, quando a Chape estreia na Copa da Primeira Liga contra o Joinville. A partida vai ser na Arena Condá, que Rafael Renzel
conhece muito bem. Eu tenho meus planos para 2017, que é continuar a fazer aquilo que eu faço com muito amor. Não, de repente não faço o que eu podia dar, estou tentando fazer o melhor de mim, sempre, mas eu quero continuar fazendo. E a gente vai torcer por eles e pela Chapecoense. Vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Uma família de golfinhos invadiu a praia no Rio de Janeiro. O flagrante foi feito por um homem que estava em uma moto aquática. Ele conseguiu registrar os golfinhos entre as praias de São Conrado e Barra da Tijuca. Os mamíferos aproveitam o verão e as águas cristalinas do Mar Carioca. Uma quadrilha que tentava subornar policiais foi presa no Rio de Janeiro. Com câmeras escondidas, os agentes fingem aceitar dinheiro de propina, oferecido por traficantes que comandam a venda de drogas em Magé, na Baixada Fluminense. 9 pessoas foram presas e 5 estão foragidas. 2 criminosos provocam pânico em uma região de Porto Alegre. No vídeo divulgado nas redes sociais, a dupla exibe uma arma. Um deles sobe no teto solar do carro e atira dezenas de vezes para cima. Segundo a polícia, eles foram até o local para intimidar traficantes de outro grupo. Até agora, ninguém foi preso. O governo federal liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional para os estados. O dinheiro será usado na construção de presídios e melhoria dos que já estão em funcionamento. Bom, e passado o Natal, muita gente deixa para fazer compras depois do Natal, porque entra naquela época maravilhosa de grandes liquidações e sempre a gente costuma ver ali nas fachadas das lojas, né? À vista, prazo, tantos por cento de desconto e tal. E para explicar sobre isso, essa diferença entre o à vista e a prazo, porque um tem crase e o outro não tem crase, o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo, está aqui no estúdio com a gente para explicar essa dúvida que aparece nessa época do ano, não só nessa época do ano, né? Mas é uma dúvida comum aí para quem vai ao comércio fazer compras. Bom dia, professor. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Bom, essa dúvida aparece sempre, né? E se você me permitir, eu já vou fazer uma correção. O nome do assento, aquele assento que todo mundo fala que é para o outro lado, né? Porque tem um acento agudo quando a gente coloca café para o lado, quando a gente olha de frente para o lado direito. Esse assento é para o lado esquerdo, por isso as pessoas dizem para o outro lado. Esse assento eu já vou começar dizendo, ele não chama crase, né? Esse assento chama assento grave. Aí tem aluno, ou de repente algum colega vai falar, professor, mas desculpa, que chato, né? É só o nome do assento. Não é só o nome do assento. A questão da crase não tem nada a ver com o assento. Eu vou dar um exemplo. Quando essa questão do à vista, por exemplo, que a gente acentua, daqui a pouco eu tenho uma tela aqui para mostrar para vocês, tem um assento grave, mas lá no à vista não tem nenhuma crase. E agora, como faz? Tem um acento grave, à vista tem aquele acento, está correto com o acento, a prazo não tem, já vou explicar por quê, mas eu digo, lá dentro do à vista não tem crase, mas tem um acento grave. Entende como não é só uma questão de nomenclatura? Quer ver? Se a gente puder colocar agora aqui a análise, fica legal. Olha só. O A com acento grave. Veja, tanto no dicionário como na gramática, crase significa fusão de duas vogais idênticas e não o nome do acento. Quer ver? Por exemplo, exemplo 1 aqui, eu coloquei vou à feira. Né? Então você coloca vou à feira, você quer descobrir se tem um acento. Afinal de contas, quando eu coloco eu vou à feira, tem um acento? Uma questão que eu faço muito simples para você descobrir se tem, você troca feira por mercado. Por exemplo, você falou feira, então você fala mercado. Você vai dizer eu vou ao mercado. Certo? O mercado. No caso de feira, você vai dizer vou à feira. Tem 2 As. Fusão de duas vogais idênticas, crase, aí você coloca o acento grave. Tudo bem? Só que segundo a gramática da língua portuguesa, o acento grave serve para 2 funções. Uma, identificar a crase, igual a gente fez agora aqui em vou à feira, identificou a crase. E a segunda função é identificar locuções adverbiais femininas. Ou seja, uma locução que tem função de advérbio e lá dentro tem um substantivo feminino, como é o caso de à vista. Veja só o exemplo aqui, ó. Vou comprar a geladeira à vista. Né? Aí alguém fala assim, professor, será que se eu trocasse pelo masculino, igual você fez feira para mercado, se eu trocasse, como é que ficaria? Vamos lá para o prazo. De repente você não está com muito dinheiro, você não vai fazer um pagamento à vista, vai fazer um pagamento a prazo. Note, fazendo uma comparação simples para você entender. Feira estava no feminino, fica a. Aí eu coloquei mercado, que é no masculino, para ficar ao. Aí por isso que a gente descobriu que é AA. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Ficou. Legal. Quando a gente vai para a vista, você troca o vista, que é feminino, por prazo, que é masculino. Mas a gente não diz assim, ó, vou fazer uma compra ao prazo. Né? A gente diz apenas, vou fazer uma compra
a prazo. A prazo é uma locução adverbial, só que masculina, porque prazo está no masculino. E veja, tem um A só. Ótimo. Aí a gente vai para o à vista. É uma locução adverbial feminina, porque o vista é feminino. E a gente coloca o acento grave. Mas veja, não tem crase. Por quê? Não tem fusão de duas vogais idênticas. Entendi. E isso é o que todo mundo confunde na hora de falar assim, esse A é craseado. Bom, o A do à feira, vou à feira, sem dúvida ele é craseado. Mas o A do vou comprar a geladeira à vista não é craseado. Ele tem acento grave e indicativo de locução adverbial feminina. E esse é um erro muito comum. Tá certo, professor. A gente vai dividir a nossa rede agora. Você vai ficar com a sua programação local e nós vamos continuar com o professor Rodrigo Maia. Muito bem, então, professor. Continuando a explicação à vista, a prazo. Agora, uma dúvida, professor. Tem muita gente que fala crase, que é o acento grave. Chama o acento de crase. Por quê? Porque justamente acontece as pessoas não têm a informação correta, que eu separei o que é locução adverbial feminina, o que é crase, e acabam misturando as coisas e chamando o acento de crase. Então, isso é um erro gramatical, né? Isso, sem dúvida, é um erro gramatical. E a gente precisa corrigir, por quê? Porque, como eu disse no início, não é uma chatice de nomenclatura. Então, eu não estou dizendo isso, olha, muda o nome, porque tem que colocar o nome do jeito que eu quero, do jeito... Não é uma questão de nomenclatura, Sim. É uma questão que uma coisa é a crase. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra cor. A palavra cor veio do latim color. Tanto que algo a cor a gente chama de colorido. Uhum. Esse L caiu e tem um nome, um fenômeno da língua portuguesa chamado síncope, que lembra queda mesmo. Então, o L caiu, ficou cor, com 2 Os. Uhum. Esses 2 Os se uniram para ficar cor. Adivinha qual é o nome desse fenômeno? Crase, fusão de duas vogais idênticas. Crases quer dizer fusão. Então, no caso do à vista, não tem 2 As lá dentro. Ora, se não tem 2 As, não tem nenhuma fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Mas tem um acento. Por quê? Porque é locução adverbial feminina. Se vocês consultarem as gramáticas, vocês procurem por emprego do A acentuado. Vocês vão achar que o A se acentua tanto no fenômeno da crase, como nas locuções adverbiais femininas. Agora tem uma dúvida, professor, porque tem o à vista, que não é acento com acento grave, é o à vista do verbo de avistar. De avistar, por exemplo, se a gente puder passar para outra tela, a gente tem, por exemplo, a questão do A com H, desse que a gente está falando, por exemplo, do haver, etc., ou não? Ou haja vista, você está perguntando? Haja vista. Haja vista. Aí é com H, né? Uhum. Do haja vista, né? H-A-J-A. Haja vista. Ou aí é diferente. Daquela famosa frase, terra à vista. Terra à vista que você está falando? Ou é esse à vista que você está dizendo, do terra à vista ou do haja vista? Não, do haja vista. Do haja vista. Então, perfeito. O haja vista, nesse caso, a gente vai usar a questão do verbo haver, né? Veja só aqui, ó. Por exemplo, o verbo a é a forma conjugada do verbo haver. Claro que eu sempre faço aquelas pegadinhas com os apresentadores que o pessoal em casa adora. Se a gente pega, por exemplo, o verbo haver para conjugar, você conjugaria o verbo haver como eu? Verbo haver. Você vê, ninguém quase conjuga esse verbo, a gente usa muito pouco. Eu, ei, né? Tu, as, ele, a. A com H. H-A-A. E aí a gente usa esse A do verbo haver, nesse caso, no sentido impessoal de tempo. Por exemplo, A com H. Há muitos livros na estante. Essa não é questão de tempo, é de ocorrência, desculpe. Então, assim, no sentido de existir ou na impessoal de tempo. Veja o exemplo 1, no sentido de existir. Há muitos livros na estante. Veja, Marcelo, as pessoas confundem muito isso. Porque você fala assim, muitos livros, né? São muitas coisas, então eu vou ter que colocar no plural. Então, haverão muitos livros. Não. No caso, quando é no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, eu tiro as pessoas, eu tu ele. Ele simplesmente fica no singular. Há muitos livros em cima da estante, né? Na estante. Se for um livro, 5 livros, 10 livros, muitos livros, tanto faz, você vai manter no singular. E como eu disse, a mesma coisa com relação de tempo. Aliás, essa as pessoas confundem muito mais até do que o primeiro exemplo. Uhum. Veja, há 5 anos deixei de fumar, né? E as pessoas às vezes colocam com o A só. Há 5 anos só apenas com a letra A. E aí a dica que eu dou é bastante simples. Se você conseguir substituir esse A por faz, é porque é o A com H. Repara, se você colocar assim, ó, faz 5 anos... deixei de fumar. Então, você consegue, porque faz 5 anos é uma relação no passado, é uma relação de tempo que pode ser substituída por faz. Aí você usa o A com H. Recapitulando, resumindo para todo mundo entender, o A do verbo haver, ou você vai usar no sentido de existir ou na relação de tempo, né? Tanto um como o outro, no sentido de existir, ele é flexionado no plural.
entende? Então, os dois você vai simplesmente colocar de acordo com o ano, por exemplo, que você vai colocar na relação de tempo, ele não vai para o plural. Há 5 anos deixei de fumar, há 10 anos, há 1 ano, há quantos anos você quiser. E, no sentido de existir, se for 1, 5, 10 ou 20, o A vai se manter e ele também não vai para o plural. Agora, o A, é só você pensar que se for um ato do passado, com H. Perfeito. E o A sem H é alguma coisa que você vai falar do futuro. Por exemplo, vamos supor, a gente acaba o nosso bate-papo agora e você vai falar com os telespectadores assim, olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol. Um exemplo. Você vai falar daqui a pouco. Você está se referindo ao passado? Não. Você está se referindo ao futuro, daqui a pouco. Aí não tem H. Daqui a pouco. Agora, vamos supor que entra alguma questão ao vivo, um acidente que aconteceu na Imigrantes, que aconteceu há 5 minutos. Aí você vai dizer assim, agora há pouco aconteceu um acidente, agora há pouco é do passado, não é? Então, agora há pouco, aí vai com H e o A, porque é uma referência ao passado e você pode substituir por faz. Nas emissoras de televisão, nos jornais, esse é um erro que eu já vi acontecer algumas vezes. As pessoas confundem o daqui a pouco, que é só com o há pouco, ou seja, há pouco tempo aconteceu. E aí a relação do passado é o A com a letra H. Tá certo, professor. Professor Rodrigo Maia, então, com a gente todas as terças e quintas-feiras, então, tirando as dúvidas sobre o português. Obrigada, professor. Até terça-feira. Eu que agradeço. Até terça, já em 2017, né? Então, só nos vemos no ano que vem. Só nos vemos no ano que vem. Então, desejo a todos um feliz 2017. Muito obrigado por esse 2016, o carinho das pessoas na internet, mesmo aqui no estúdio, todo mundo sempre fazendo perguntas, as dicas estão sendo muito úteis, eu recebo muitas mensagens, eu realmente estou muito feliz. Espero que em 2017 nós todos juntos possamos continuar contribuindo com a língua portuguesa, que acima de tudo, como eu disse desde o início, ela tem que parar de ser temida e se tornar querida. É o melhor que a gente pode fazer a nossa língua portuguesa. Obrigado a todos. Legal, obrigado. Um ótimo ano novo para você também, obrigado. Professor. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto, segue com outros destaques. Quando se imagina o lugar ideal para aproveitar o verão, logo a gente pensa nas cidades litorâneas, não é isso? É. Mas não é isso que constatou uma pesquisa. Pois é, no ranking das cidades preferidas do turista brasileiro está em primeiro lugar a cidade de São Paulo, seguido pelas praias catarinenses. O que agrada a um turista? A beleza, né, da cidade, a infraestrutura dela, as praias maravilhosas, né? Acho que são as belezas das praias, né? Digo, são praias todas lindas e o acesso para chegar nelas também. Quando o assunto é lazer, algumas cidades se destacam e são as preferidas dos brasileiros que pretendem viajar pelo país neste verão. É o que aponta um estudo do Ministério do Turismo. A primeira do ranking é São Paulo, seguida por Florianópolis e Rio de Janeiro. Na capital de Santa Catarina, a estimativa é de que o número de visitantes seja 20% maior se comparado ao último verão. 2 milhões de turistas devem passar por Florianópolis até o fim de março, quando termina a temporada de verão. A expectativa é que eles deixem na cidade 6 bilhões de reais, o que deve consolidar o turismo como uma atividade econômica que resiste mesmo em meio à crise. Esta pousada está com 100% de ocupação até a primeira quinzena de janeiro. 70% dos hóspedes são paulistas. E olha, a dona diz que os brasileiros estão mais exigentes que os turistas que vêm do exterior. O brasileiro, ele é exigente, mas ao mesmo tempo ele chora o desconto, ele quer parcelado, né? Até então a gente fazia parcelado em 3 vezes, hoje a gente faz em 6 e assim a gente está conseguindo conquistá-lo. Há 10 verões, esta família gaúcha vem a Florianópolis. A escolha se explica pelas belezas naturais e pela hospitalidade. Chega no verão, eles estão prontos para receber o pessoal de todos os lugares do Brasil. O Nenezinho é receptivo? É receptivo, pô, a gente tem pessoal que trabalha no prédio aí, pessoal que a gente acaba conhecendo na praia, são todos amigos aí de muitos anos. E se Floripa é conhecida pelos turistas como a Ilha da Magia, difícil não conquistar quem só quer se divertir. Pular do trapiche, comer queijinho. Passageiros de um voo que saiu de São Paulo em direção a Nova York passaram por uma situação pouco comum. Por causa de uma briga de casal, o voo foi interrompido e o piloto teve que pousar em Brasília. O casal estava na primeira classe. Uma mensagem de celular teria então sido o motivo dessa confusão. Dá só uma olhada. A gritaria foi na primeira classe. Era madrugada e havia pouca luz na cabine. Um passageiro gravou tudo.
Você não acredita, tá dando briga dentro do avião. Uma mulher gritando. Jorge estava sentado ao lado do casal. Ela estava alterada, dava para perceber que ela estava fora de si. O avião já estava no ar fazia 2 horas. Segundo os passageiros, a confusão começou quando o casal se desentendeu. Ela estava sentada na poltrona da frente e ele na de trás. A briga ocorreu depois que o homem teria visto mensagens no celular da mulher. Ele pegou o aparelho e o quebrou com os pés. A mulher se levantou e começou a gritar. As comissárias de bordo tentaram contornar a situação, mas a mulher se recusou a se sentar e se descontrolou ainda mais. O piloto, então, decidiu fazer um pouso de emergência no aeroporto de Brasília às 3 da manhã desta quarta-feira. No saguão, os passageiros receberam a notícia de que seriam levados para hotéis. Um egoísmo absurdo, independente do que aconteceu com o casal, que acho que não é nada claro. Todo mundo perdeu 1, 2 dias de viagem por causa disso. É ruim, né, a gente começar as férias desse jeito. A Polícia Federal não divulgou o nome do casal porque, pela lei, os dois não cometeram nenhum crime. Depois de muita revolta e dor de cabeça, os demais passageiros puderam, enfim, seguir viagem. A aeronave ficou durante toda a tarde parada aqui no pátio do aeroporto de Brasília, sendo preparada para decolar direto para Nova York. Chegar logo, descansar, curtir e desejar sentir a vibração de 2017, né? A American Airlines não informou se vai processar o casal. O homem e a mulher foram liberados sem nenhuma punição. Agora, faltou bom senso ali do casal, né? Imagina você parar a viagem de dezenas de pessoas por causa de uma briga ali com o seu parceiro. É demais, né? Um papelão, né? Um papelão. Bom, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a China inaugurou hoje a ponte mais alta do mundo em relação ao solo. Nós voltamos em instantes. Até já. Link Record News de volta agora 12:16 pelo horário brasileiro de verão. De volta com destaque internacional, a China inaugurou hoje a ponte mais alta do mundo em relação ao solo. A obra fica 565 metros acima de um rio. É a maior distância vertical entre a plataforma e a superfície. A altura equivale a de um prédio de 200 andares. Olha só que aflição, imagina percorrer, dirigindo o carro nessa ponte. A ponte tem quase 1,5 km de extensão e liga 2 províncias. A viagem, que demorava antes mais de 4 horas, agora pode ser feita em apenas 1 hora. Agora vamos a um giro de notícias internacionais. Israel e Estados Unidos trocaram farpas sobre a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém. O secretário de Estado americano John Kerry defendeu a criação de 2 estados independentes, israelense e palestino, como a única saída para a paz na região. Na semana passada, o Conselho da ONU aprovou, com o voto de abstenção dos Estados Unidos, a resolução para condenar os assentamentos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou o discurso de Kerry e disse estar ansioso para a posse do novo presidente americano e aliado de Israel, Donald Trump. Uma nova trégua na Síria está prevista para começar antes da virada do ano, segundo informou a Turquia, que negocia com a Rússia. Algumas organizações terroristas, no entanto, estariam fora do acordo. No último dia, um ataque aéreo matou 22 civis, entre eles 10 crianças. Um ônibus despencou de uma montanha no Peru e foi parar dentro de um rio com correnteza. Dos 16 passageiros, 13 morreram. 4 deles eram crianças. Uma outra pessoa está desaparecida. De volta ao Brasil, foi preso em São Paulo um homem que fazia parte de uma quadrilha responsável por centenas de roubos em saída de banco. O ladrão parecia um cliente comum, mas na verdade escolhia as vítimas que seriam assaltadas. Um dos roubos terminou com a morte de um jovem de 24 anos. A prisão de César Augusto de Góes encerra uma caçada policial que já durava quase 1 ano e 3 meses. Outubro de 2015, William Teixeira, de 24 anos, entra em uma agência bancária acompanhando a avó.
César aparece logo atrás, fingindo tentar trocar uma nota de dinheiro no caixa. Era a maneira de identificar as vítimas. Ele observa a idosa, que estava sacando R$4.000. Vó e neto deixam a agência e César dá a dica aos outros criminosos da quadrilha. O assalto foi anunciado a 300 metros dali e William, ao tentar defender a avó, acabou morto a tiros. César é tratado pelos investigadores como o olheiro. Ele tinha a função de escolher a vítima dentro da agência e avisar aos criminosos armados que aguardavam aqui do lado de fora do banco. 2 suspeitos de participar do crime já estão presos e um terceiro continua sendo procurado. Mas a polícia acredita que a quadrilha seja ainda maior. A ação de César fica evidente em outros 7 crimes, flagrados por câmeras de segurança em toda a região metropolitana de São Paulo. Maio de 2016. A vítima dessa vez é esse homem. César está sempre bem vestido. Aqui ele finge que usa o caixa eletrônico. O suspeito vai até o guichê. Quando a vítima sai, é hora do ataque. No centro de São Paulo, a história se repete. O homem de terno saca o dinheiro e César vai atrás. Ele avisa um segundo ladrão. O assalto acontece no estacionamento da agência. Aqui a vítima é uma mulher. César está de camiseta azul e aguarda o momento certo. A ação é rápida. Agora, na zona leste de São Paulo, ele observa as 2 vítimas. Quando elas saem da agência, César dá o aviso para atacar. Neste outro vídeo, o olheiro deixa a agência e avisa a quadrilha antes do homem sair. Veja que a vítima volta correndo para o banco depois do assalto. Então, eles tinham a prática de ingressar na agência, de conversar com o corpo de funcionários da agência bancária, até verificar quem sacava valores altos para comunicar através de um ponto aos seus comparsas. A cena se repetiu durante todo o ano, centenas de vezes, em agências da capital e do interior de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha já teria roubado mais de R$500 milhão. No verão, os acidentes com linha com cerol aumentam. Para reduzir esse problema, uma concessionária que administra uma via expressa está distribuindo de graça antenas para as motos. Rômulo faz parte de um clube de moto. Ele sofreu 2 acidentes em 2 vias importantes da cidade, a linha amarela e a linha vermelha, por causa de uma linha de cerol. A linha bateu na carenagem, na bolha da moto, e bateu no espelho e passou por cima do capacete. Com medo de que aconteça de novo, hoje ele triplica os cuidados. Sempre de luva, jaqueta e capacete. Eu só ando assim. No Rio de Janeiro já caí e quebrei costela e que não tivesse equipado eu teria me machucado muito mais. Por causa da grande movimentação, a concessionária que administra a linha amarela está distribuindo equipamento para evitar acidentes. Até agora, 50 mil motociclistas já receberam o material. No ano de 2016, a gente teve 5 acidentes e no ano de 2015, 9. Então, assim, a gente vem descendo e o uso da antena é imprescindível para isso. Então, a gente aconselha o motociclista que não se preocupe só com a estética da moto, que ele instale a antena, porque algumas pessoas se recusam a colocar, porque ela de fato protege a vida. Nós vamos demonstrar agora como que essa antena é instalada em uma moto. Quantos minutinhos mais ou menos ele vai instalar para a gente ver? Tira o retrovisor, é isso? Só afrouxa o retrovisor um pouquinho, tá com a chave 14 ou 15, tá? Aí a gente faz a colocação dela aqui, tá? Nesse parafuso aqui, tá? E só apertar novamente, tá? Aperta, ok? Prontinho, já está instalada a sua antena. Sem a antena, em caso de acidente, a lesão pode ser grave. A linha de pipa com cerol, ela causa lesões potencialmente graves, né? Uma vez que a parte do corpo do motociclista que é atingida geralmente é o pescoço, onde nós temos estruturas vasculares importantes para a vida do ser humano, né? Então, quer dizer, pode levar a óbito e pode levar a sequelas posteriores também. Luciano já sofreu 2 acidentes e não quer passar por isso de novo. Foi uma coisa que serviu de alerta, né? Para deixar claro para a gente que a gente sempre tem que estar equipado, seja capacete, seja casaco, calça, bota, luva e principalmente a antena. A antena ela é um acessório indispensável para evitar que aconteça um acidente até mais grave.
O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a sua opinião aqui no Link Record News. E ainda, Jogo das Estrelas termina com muitos gols, vitória do time do ídolo Zico e público de quase 60 mil pessoas no Maracanã. Voltamos em instantes. Até já. Link Record News de volta, agora 12h26. E a gente já vai direto para Brasília, porque o presidente Michel Temer fala agora com os jornalistas. Ele faz um balanço das últimas medidas do governo, especialmente as medidas econômicas e trabalhistas. Vamos acompanhar. A segunda, a reforma da Previdência. Em pouquíssimos dias, assim que mandada ao Congresso, ganhou admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. E a terceira reforma, que é a modernização trabalhista, como acabei de ressaltar, já está anunciada e remetida ao Congresso Nacional, sendo certo que, tendo em vista o diálogo que houve entre centrais sindicais e empresários, penso que será de fácil tramitação no Congresso Nacional. Então, estas três reformas foram muito rapidamente, nesses 6 e poucos meses, levadas adiante, sem, naturalmente, ignorar o muito que foi feito em outros setores. E eu peço mais uma vez que revejam aquilo que está nos jornais, na página especial, nos jornais de hoje. Mas eu trato de um outro tema também, que me parece que estava paralisado há muito tempo e que deu resultado. A reforma do ensino médio. Eu já, em outras oportunidades, eu mencionei o fato de que, tendo sido presidente da Câmara em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. 20 anos foi um período que passou e nada da implementação da reforma do ensino médio. Pois muito bem, do instante em que o ministro Mendonça Filho me trouxe a tese de fazê-la, ou provocá-la por medida provisória, instalou-se uma grande discussão no país e desta discussão resultou já a aprovação da medida na Câmara dos Deputados, remanescendo a avaliação pelo Senado Federal. Portanto, esse também é um tema, digamos assim, importante para o país e era uma das propostas do nosso governo. Nós fomos fazendo isso com muito apoio do Congresso Nacional. E ao falar do apoio do Congresso Nacional, eu não me canso de repetir que se governa o Executivo, ou governam juntos, Executivo e Legislativo. E até numa avaliação do chamado basômetro, né, nós temos tido nas votações do Congresso Nacional 88% de fidelidade, digamos assim, da base governamental. Algo importantíssimo para levar adiante todas as reformas. Quero ainda registrar, parece que não é importante, mas o fato de termos aprovado a diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento ainda neste exercício, para vigorar no ano que vem. Há muito tempo não tínhamos essa espécie de aprovação. Tudo isso fruto desse diálogo muito profícuo, muito produtivo entre o Executivo e o Poder Legislativo. E nesse particular, outro fato inédito foi exata e precisamente o pagamento de todas as emendas individuais, de um lado, mas também as emendas de bancada neste exercício, neste ano. E além de pagar as emendas individuais e as emendas de bancada, nós pagamos também os restos a pagar que datam de 2007. 2007 até hoje, havia muitos restos a pagar e aqueles que estavam regularmente estabelecidos foram todos quitados neste ano de 2016. Portanto, inauguramos 2017 sem cogitar dos chamados restos a pagar, que era uma coisa recorrente. A cada ano você tinha um acúmulo de restos a pagar. Quero registrar mais um fato que também
é importante é que nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a UEA, a CPLP, tínhamos débitos significativos, alguns até de molde a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos, e já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. Vocês podem imaginar como é criticável, digamos assim, que nessas organizações internacionais haja sempre o registro de que o Brasil é devedor. A esta altura já não se pode mais falar nesse assunto. Eu não quero mencionar muitas coisas que dizem respeito, que seria um longo balanço, né? As questões sociais que nós enfrentamos e resolvemos. Bom, você acaba de ouvir, então, o presidente Michel Temer, que faz um balanço das ações dos quase 7 meses de governo dele. Ele que fala no Palácio do Planalto, disse que comemorou, então, a aprovação da PEC do teto dos gastos, que já foi sancionada, inclusive. A reforma da Previdência, ele disse que deve ser aprovada no começo do ano que vem. E, da mesma forma, ele acredita que vai ser aprovada a reforma trabalhista. Ele que disse que conta com 88% de apoio do Congresso Nacional. A gente vai continuar com o noticiário aqui e a qualquer momento a gente pode voltar lá com o pronunciamento do presidente Michel Temer. Mas vamos abrir espaço para a sua participação. Na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que as cidades com problemas financeiros devem cancelar as festas de fim de ano. Para votar na nossa enquete, você pode usar a hashtag #LinkRecoaNews. E você também pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp através do telefone 95307-1851. O DDD é o 11. E nós já temos participação, né, Marcela? Temos sim. Vamos lá, então, na tela. Quem manda mensagem é o Israel de Ilha do Governador Rio. Manter as festas de encerramento no Rio de Janeiro seria uma afronta com a maioria dos cidadãos que não tem nada para comer, muito menos motivos para festejar. É o que pensa, então, Israel. Obrigada pela sua participação. Agora, o Leandro de Fortaleza, Ceará. As festas são atrativos turísticos e, consequentemente, trazem recursos para a cidade. Tá certo, Leandro? Mais uma participação chegando agora do Adilson, de Bom Sucesso, Rio. Com certeza deveriam cancelar a festa. Os salários dos funcionários deveriam estar em primeiro lugar como prioridade. É o que pensa, então, Adilson. Obrigada pela sua participação, Adilson. Agora, o Nilo de São Paulo, capital, ao invés de gastar com festas, deveria ser pago o 13º salário e o salário dos servidores inativos. A festa acaba e muitos funcionários que prestaram serviços por uma vida estão sem ter onde morar. Tá certo. Então, mais uma participação chegando do Araf, Rio Verde, Goiás. Tem que cortar os gastos, sim. Eu sou a favor do cancelamento. Muita gente, então, se posicionando a favor de cancelar as festas de fim de ano, uma vez que tem uma crise econômica no país, e em especial em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, que enfrenta uma grave crise econômica. É isso aí. Agora vamos falar sobre esporte. Imagine Zico e Neymar no mesmo time. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. Craques de diferentes épocas deram um show. A festa homenageou as vítimas do avião da Chapecoense. O ídolo é rubro-negro, mas o Maracanã foi tomado pela cor verde em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense. Maracanã lotado para ver ídolos de diferentes gerações. Mas a noite foi além do futebol. Parte da renda vai ser doada para as vítimas fatais da tragédia. Foi muito bonito também a homenagem que os jogadores fizeram dentro do campo, os treinadores, a torcida. Infelizmente, uma tragédia que ninguém gosta que aconteça com ninguém em parte alguma do mundo. Nada melhor do que ser o dono da bola para escolher o time. Na equipe de Zico, Neymar. E tabelinha dessa dupla no gramado, festa na arquibancada. Mas foi o time branco que abriu o placar com o Sheik. Como quem é rei não perde a majestade, foi só a bola sobrar para Zico que o galinho de Quintino empatou o jogo. Hoje está aqui realizando o sonho de jogar com o Zico, com o Júnior,
por sair pro Adílio entrar, então, pô, foi um momento especial e eu vou guardar com muito carinho. E aí, Marinho e Neymar continuaram o show de gols. O time de Zico e de Neymar ganhou de 8-4, mas isso foi apenas um detalhe. Não importa todo mundo fazer gol, todo mundo brincar, se divertir e ajudar quem precisa, que é o melhor. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, os cuidados para quem vai de carro para o Rio de Janeiro passar a virada. Um caminho errado pode levar a áreas dominadas por traficantes. Nós voltamos em instantes. Meio-dia, 40 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com uma notícia muito triste, né? Pois é, uma menina de 3 anos morreu depois de ser atropelada na frente da mãe. As duas estavam de mãos dadas e iam atravessar a rua quando uma moto em alta velocidade atingiu a criança. Um caso que chocou moradores e parentes. A vítima foi a pequena Tainá, de 3 anos. Ela teve a vida tirada de forma trágica na noite de Natal. Foi atropelada na frente da mãe e de vários amigos. O motorista fugiu, mesmo tendo consciência do que tinha acabado de fazer. Carolina é mãe da pequena. Ainda está em estado de choque. Eu não consigo ficar dentro da minha casa, porque 1 hora antes de tudo acontecer, eu arrumei ela, deixei ela bonitinha com a roupa que o pai dela tinha comprado, e ela perguntando pra mim, mãe, eu tô linda, e eu, tá linda, filha, tá linda, e foi onde a gente desceu pra cá e tudo isso aconteceu assim de repente, foi uma crueldade. O pai de Tainá sequer consegue falar sobre o assunto, apenas um cartão para expressar o sentimento. Na foto, a garotinha que virou anjo para os familiares e as palavras de saudade. Todas as pessoas que estavam na rua, muitas pessoas, escutaram um barulho que chamou a atenção. Lá de cima, descia o motociclista em alta velocidade fazendo zigue-zague, mas quem estava mais aqui embaixo não conseguiu prestar atenção, não ouviu esse barulho. E bem aqui, neste local, estava a Carolina, a filha dela, de apenas 3 anos, a Tainá, e mais uma amiga da mãe. Como toda criança, a Tainá queria brincar, queria se divertir e viu outras pessoas do outro lado da rua. Então, ela iria atravessar. Deu a mão para a mãe e colocou apenas um pé aqui. Foi exatamente este movimento, o suficiente para ser atingida pelo motociclista. Ele estava sem capacete. Atingiu a Tainá em alta velocidade. A menininha, ela foi jogada por vários metros. Todo este trajeto, cerca de 5 metros. Ela parou exatamente aqui neste ponto. Ainda assim, o motociclista passou em cima do corpo dela e seguiu, fugiu como se nada tivesse acontecido. Tainá morreu por conta da gravidade dos ferimentos. O impacto do atropelamento foi ainda maior por conta da velocidade que o homem trafegava. Nilce é tia de Tainá e viu o momento do acidente. Ela aponta, sem dúvidas, o nome do responsável pelo crime. Murilo Santiago. Porque o rosto dele, ele mora na mesma rua e se tem uma coisa que ele gosta muito de fazer é ostentar. Ele não anda com a moto dele em velocidade normal, ele só anda com a velocidade acima daquilo que é. Nós tentamos encontrar o suspeito, mas no bairro ninguém soube nos informar o paradeiro dele. A tia de Tainá reforça a teoria de que o rapaz estava sob o efeito de álcool no momento do acidente. Os amigos que com ele bebeu. Falou que ele bebeu, consumiu o uísque o dia inteiro, os mesmos que bebeu com ele ajudou ele a tirar a moto de dentro de casa e trazer para a rua. Nossa, irresponsabilidade completa, né? Tava dirigindo embriagado, correndo, fazendo manobras ali para aparecer em zigue-zague, atropelou uma criança de 3 anos na frente da mãe. Realmente ele tem que pagar e pagar muito caro por isso, né? Com certeza. E olha, quem vai para o Rio de Janeiro de carro passar a festa de Ano Novo deve tomar alguns cuidados no caminho. A Polícia Rodoviária recomenda se informar sobre os trechos perigosos e não usar o GPS para fugir dos engarrafamentos, porque o motorista pode, sem saber, entrar em áreas dominadas por traficantes. A cena é comum neste trecho da rodovia Presidente Dutra. Porta de entrada para o maior réveillon do Brasil, o do Rio de Janeiro. Só pela BR-116, mais de 200 mil veículos são esperados nos últimos dias do ano.
Mas viajar com segurança por aqui exige a atenção redobrada do motorista. Dutra, quilômetro 167, chegando no Rio de Janeiro. Aqui o trecho ainda é trecho da Baixada Fluminense e é nesse momento que o motorista que não conhece a cidade tem que ter muito cuidado. Logo no início, aqui logo nessa entrada, se você se perder ou colocar no GPS uma alternativa de fugir do trânsito, aí reside o perigo, não é isso, Josélio? Se ele for seguindo aquele caminho indicado pelo aplicativo, ele pode chegar numa comunidade dessas bastante perigosa e ter seu bem subtraído, até mesmo perder a vida, como a gente infelizmente vê em diversos casos aqui no Rio de Janeiro. Quem já passou por momentos tensos na chegada ao Rio, tenta superar o trauma. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, vinha de Brasília quando virou alvo de criminosos. Meu carro foi fechado por 2 automóveis, saíram bandidos bem armados, com colete, e me tiraram do carro, me botaram num automóvel deles, se embrenharam na favela e começaram a ver quanto eu poderia pagar de resgate. Em outra viagem, o mesmo homem foi vítima pela segunda vez. Apareceu um bandido com uma arma, me botou para fora do carro, botou meus familiares para fora do carro. Outros bandidos saíram fazendo um arrastão e roubando dinheiro nos carros que estavam atrás e fugiram com o nosso carro. Escapar do engarrafamento com o uso do GPS não é recomendado pelos policiais. E a gente nota aqui no aplicativo que a linha vermelha, que está representando a Dutra, está engarrafada, que está aqui à nossa esquerda. Então nós estamos aqui, ó, seria essa aqui, seria entrar à direita. Não é o caminho que o aplicativo está pedindo para fazer, mas a gente não fez e não é o que a PRF aconselha a fazer. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que redobrar atenção, que é uma área perigosa. A chegada ao Rio de Janeiro tem suas particularidades, como a gente vê, para que ele não vá para caminhos alternativos que podem levar ele para o perigo. Perigo também às margens da RJ 104, que leva à região dos Lagos, cheia de praias famosas. Há um ano, o passeio de Francisco e da mulher Regina em Niterói foi interrompido. O GPS apontou uma rua que os levou a uma comunidade. Vieram atirando. Meu carro levou 19 tiros e eu estou aqui não sei como. Ele perguntou para mim se eu era um policial. Eu falei, não sou policial. Aí me deu uma coronhada na cabeça, entrei no carro, a Regina já não falava mais absolutamente nada. Regina foi baleada e não resistiu. Hoje, a família toda está o quê? Catando seus pedacinhos. Até para os agentes é arriscado se afastar muito da rodovia. A gente acabou de fazer um retorno aqui, proposital, justamente porque avançar esse trajeto já torna a nossa viagem perigosa, mesmo a gente acompanhando aqui a Polícia Rodoviária Federal. É um cuidado redobrado para todo mundo, imagina então para o motorista que está entrando no Rio de Janeiro. O nível de alerta dos policiais aumenta consideravelmente, justamente porque a gente sabe o perigo que é circular nessa área aqui. Do alto é mais fácil localizar as áreas de risco. Essa área aqui, o motorista tem que ter bastante cuidado, pois como a gente vê, existem alguns pontos de retenção. Então o trânsito às vezes acaba parando e o motorista, seguindo o aplicativo, ele acaba pegando uma via alternativa. E essa via alternativa pode acabar levando ele a algumas comunidades, como por exemplo Chapadão, Pedreira, nessa região aqui da Pavuna e Baixada Fluminense. Então, às vezes, quadrilhas de assaltantes de carga acabam se aproveitando da quantidade de acessos e saídas e vindo roubar aqui nessa região. Seguir as orientações da Polícia Rodoviária Federal é fundamental para quem está fazendo as malas rumo ao Rio de Janeiro. Olha, o motorista tem que ter paciência, tem que ter cuidado. É importante que ele faça um planejamento dessa viagem antes dele seguir pelo trecho. Se ele tiver dúvidas, que ele pare no posto policial, ele pergunte aos agentes em relação ao caminho, se é perigoso, o que ele deve seguir. Com isso, cegamente naquilo que o aplicativo está indicando para ele. Assim, não vão faltar na bagagem boas lembranças do fim de ano em uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo. Pode vir tranquilo que aqui é show de bola. Rio é bonito demais, vale a pena vir. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a empresa apresenta protótipo de robô que será o primeiro a ficar de pé e andar, sendo tripulado por um ser humano. Nós contamos essa história daqui a pouco. Até já.
Meio-dia, 54 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. Chegou a hora de colocar você em dia com tudo que acontece na cultura pop. É isso mesmo. E depois de curtir a folga, a Daiane Bombardo está de volta e traz pra gente um monte de novidades. Tem até uma batalha entre famosos super-heróis nos games. Olá, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Depois de aproveitar o Natal, hoje eu tô de volta com as novidades dessa semana. Então vem comigo que tem muita coisa legal. E a gente já começa falando de games e dos duelos entre os nossos super-heróis e vilões favoritos. Saiu mais um gameplay de Injustice 2. Se você aí de casa se amarrou nas batalhas entre os famosos personagens da DC Comics em Injustice 1, certamente está ansioso pela sequência que vai sair no ano que vem. Agora, na nova prévia, é possível acompanhar uma luta entre Mulher Maravilha e Supergirl, que aparece de uniforme novo. Injustice 2 vai continuar a história de um Superman que se torna um ditador depois da morte de Lois Lane. Do outro lado está o Batman, que vai formar uma equipe para lutar contra o Homem de Aço. O novo jogo será lançado agora, em 2017, para o Xbox One e PlayStation 4. Mas fiquem tranquilos que aqui no Brasil o game vai ter a versão dublada. Falando ainda de DC, saiu nos Estados Unidos a 8ª e penúltima edição da minissérie O Cavaleiro das Trevas 3, Raça Superior. A HQ é de Frank Miller junto com Brian Azzarello. E quem estampa a capa dessa vez é a Mulher Maravilha. Nessa saga, os kryptonianos escapam da cidade de Kandor e querem dominar a Terra. Para impedi-los, Batman conta com o apoio do Superman. A gente vai ficar atento à chegada também no Brasil, que tem distribuição pela editora Panini. O preço de capa é de R$ 9,90. Você aí de casa se lembra do Jasper? Anti-guerreiro Dai Leon! Tem filme novo dele chegando. O herói japonês vai voltar em um filme previsto para o verão do ano que vem. Essa aventura ainda vai contar com o vilão Magari. E saiu também o primeiro trailer de Alien Covenant. O filme será uma continuação de Prometheus, lançado em 2012. O longa vai mostrar a tripulação do navio Colônia Covenant, ligada a um planeta distante da galáxia, quando descobrem uma ameaça que vai além da imaginação. E esse ano foi de conquistas para o cantor Justin Bieber. A Vevo, site de música e entretenimento, nomeou o cantor como top artista do ano. O astro bateu um recorde incrível e conseguiu atingir uma marca de mais de 6 bilhões de visualizações. Os vídeos Love Yourself e Sorry foram os que mais se destacaram entre as músicas do CD Purpose, lançado em 2015, e que rendeu ao cantor ótimas críticas da indústria musical. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Aproveito para desejar a todos um ótimo 2017 cheio de realizações. Até a próxima semana. Tchau! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Olha, agora o assunto que a gente vai falar parece coisa do Jasper, que a gente viu ali no Link Pop, e também coisa dos Power Rangers, mas é realidade. Uma empresa apresentou um protótipo de robô que será o primeiro a ficar de pé e andar sendo tripulado por um ser humano. A
máquina que pesa 1,5 toneladas e tem 4 metros de altura. Lembra os robôs do cinema, como do filme Robocop. You are in violation of curfew. O equipamento é controlado por uma pessoa que fica dentro do cockpit e é responsável pelos movimentos dessa máquina. O robô levou 1 ano para ser desenvolvido por uma empresa da Coreia do Sul com o objetivo de ajudar os trabalhos pesados em armazéns, fábricas e canteiros de obras. Mas a ideia é que ele também possa ser usado na segurança da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. As primeiras unidades do robô devem ficar disponíveis apenas no final do ano que vem e a um preço, olha só, equivalente a mais de 27 milhões de reais. Encara, Marcela? Ah, legal, legal. Eu ia gostar de andar num desse. Acho muito caro, vou deixar quieto. Muito caro, né? Bom, essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Record News, informação para você crescer. Até mais.